Olá, olá meus amigos, vamos começando esse nosso bate-papo, que eu venho encontrar com vocês para passar informações. Eu tenho aqui na minha mão agora uma lista de perguntas que vocês, alguns de vocês, deixam para a gente no YouTube, deixa para a gente no Instagram, deixa para a gente no site da Clínica Fator Humano, deixa também pelo telefone, Então, eu vou falar com você hoje sobre uma coisa que está muito comum, Inclusive, minha mãe está vivendo agora essa situação. Você já deve saber o que é. É o Alzheimer, Minha mãe tem 94 anos e de uns 3 anos para cá, ela desenvolveu o Alzheimer, O Alzheimer é uma doença que é recente, mas, ao mesmo tempo, é uma doença que é antiga. Eu acho que é uma doença que vem mudando um pouco a forma, a característica e o nome. Lá atrás, quando a gente era mais jovem, a gente falava assim, a pessoa ficou gagá. Era comum. A pessoa ficou demente. Tá, uma demência. A pessoa ficou muito esquecida, meio avoada. Tá? Hoje em dia, a gente vê muito aí o nome de Alzheimer. Alzheimer. O que é o Alzheimer? O que é o Alzheimer? É um processo de envelhecimento do nosso cérebro, da nossa mente, vai envelhecendo. E é um processo inflamatório. Vai inflamando o corpo da gente, eu vou falar disso daqui a pouquinho, por que o nosso corpo inflama tanto, e acaba inflamando o nosso cérebro, E a resposta do nosso cérebro é perdendo células nervosas, perdendo as ligações dos neurôniozinhos, que tem no nosso cérebro, e a gente vai ficando mais esquecido, começa com esquecimento de coisas recentes, situações, acontecimentos, pessoas recentes, e depois vai acometendo também a memória antiga, aquela que a gente tem de muitos anos. Então, hoje, por exemplo, converso com a minha mãe de coisas que aconteceu há meia hora, ela não lembra. Mas se eu falo com ela, assim, sobre o pai dela, sobre a vida quando ela morava, que ela trabalhava, ela lembra. Isso coisas de 60 e poucos anos atrás, Ela lembra. Mas coisas do agora, ela esquece. E eu acho que tem muita gente assim. Nós temos muitas pessoas de mais idades, dos 70, 60 e pouco, 70 para frente, são as pessoas que começam a desenvolver esse tal desse Alzheimer, o tal de demência, um tipo de demência, e que é progressiva, é uma situação progressiva por enquanto. Não tem como a gente bloquear totalmente, apesar dos remédios que existem, não tem como a gente bloquear a evolução dessa doença. E a pessoa vai perdendo a memória recente, depois vai perdendo o movimento do corpo, movimento de deglutição, vai perdendo os movimentos do corpo. E o corpo tem uma tendência a ficar o quê? Atrofiado. Vai ficando atrofiado. Com a minha mãe, ela faz fisioterapia hoje uma vez por semana para não atrofiar tanto, para ela ter movimento, para esticar os braços, as pernas, Mas a gente já vê uma tendência muito grande de atrofiar, porque no corpo humano, tudo que a gente não usa, por exemplo, se eu engessar o braço, porque quebrou, ficar muito tempo com o braço parado, os meus músculos vão enfraquecendo e as minhas articulações vão enrijecendo. Não é isso. Acho que você já teve, você já passou por engessar um pé, um braço, uma mão, ou se você não passou, alguém que você conhece passou, que saiu do gesso, teve que fazer o quê? Fisioterapia, para voltar a força, voltar os movimentos, Então, é o que vai acontecendo com o Alzheimer. Vai atrofiando e os músculos vão perdendo força, vão perdendo a memória, E tudo vai acontecendo. Existe algum exercício? Tem. Fisioterapia. A fisioterapia é uma coisa boa,
Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer fisioterapia. Eu acho que você pode combinar com o fisioterapeuta e pagar uma sessão por mês, por exemplo, se você não pode pagar, que não é tão caro, né? Você fazer uma vez por mês, e você aprender o exercício, você filho, você filha, você neto, você neta, e você fazer, que eu estou lembrando de um caso que está acontecendo isso, que a filha de uma senhora me falou. O fisioterapeuta vem uma vez por mês, ensina os movimentos, e eles fazem durante aquele mês. Depois ele vem e ensina mais um pouco. São coisas que a gente está arranjando por causa do quê? Por causa da condição financeira. Muitos convênios, que, como aconteceu com um convênio ainda semana passada, eu fiquei sabendo, cortou uma clínica de fisioterapia na Zona Norte, que era a única que tinha lá. Era a única que tinha lá. Que os pacientes da Zona Norte inteira, né? Santana, Tucuruvi, enfim, né? Frequentavam. Cortou, não tem mais, entendeu? Era a única que tinha na Zona Norte, não tem mais. Então, tem fisioterapeuta no mercado sobrando? Tem um monte, um monte. Pela internet você acha um monte. Então, pode ser feito isso. Mas eu quero falar para você também que, e quero reforçar para você, Alzheimer é um processo autoimune, é uma doença que mexe com a nossa defesa, né? O nosso corpo começa a criar inflamação, começa a criar alteração no sistema de recuperação celular, as células começam a ficar não tão boas como elas eram, elas modificam. Estou falando bem simples, né? Para você entender, não estou usando o termo técnico, né? Porque acho que aí perde o interesse do meu programa. Então, a gente vai perdendo, né, a renovação celular adequada. Por quê? Por causa de processo inflamatório. Tem uma coisa que inflama muito a gente, e essa inflamação vai para o corpo inteiro, você já deve estar um pouco saturado de ouvir, que é o processo digestivo. O nosso aparelho digestivo, cada vez mais, a gente está estudando. E a gente percebeu que existe uma coisa lá que é como se fosse um outro órgão, como um coração, como um fígado, como um rim, né? Um pulmão. É a microbiota, né? Ou microbioma. O que é isso? São bactérias boas que ficam no nosso tubo digestivo, da boca ao ânus. Bactérias boas. Essas bactérias estando ali, saudáveis, elas não deixam acontecer coisas erradas. Por exemplo, o corpo absorver coisa que não devia absorver, a digestão não ser mal feita, ser uma digestão bem feita, né? E produz substâncias, por exemplo, a serotonina. A serotonina, que é o hormônio da felicidade, assim chamado, que não deixa a gente entrar em depressão, que não deixa a gente ficar muito para baixo, né? É produzida a maior parte dessa serotonina onde? No nosso intestino. Isso são descobertas recentes, já deve ter ouvido falar, com certeza, porque tem muita gente falando. Agora, o que estraga o nosso microbioma ou microbiota? O que estraga, o que mata essas bactérias boas? Hoje tem muita coisa que mata essas bactérias boas. Você vê, se você observar, quando a gente toma um antibiótico para rinite, para sinusite, um antibiótico para pneumonia, um antibiótico para infecção urinária, qualquer antibiótico, esse antibiótico vai matar uma boa parte dessas bactérias. Né? Então, é aconselhável que depois que a gente tome um antibiótico, a gente tome um probiótico, ou junto, ou depois, imediatamente depois do antibiótico, a gente já tome o probiótico. O que é o probiótico? Probióticos são cápsulas com essas bactérias boas, lactobacilos, por exemplo, que a gente vai tomar e vai repor o que foi destruído. Né? Assim, o intestino vai entrando no equilíbrio de novo e não vai produzir processos inflamatórios que vão se generalizar por várias partes do corpo. O Yakult é uma coisa interessante, o Yakult é. Só que hoje nós temos produtos, né, na farmácia com muito mais
lactobacilos, por exemplo, né? O bífido, enfim, nós temos produtos já que tem muito mais. Outra coisa que é boa também é aquela que a gente mistura com leite e os bichinhos vão crescendo, como chama aquilo? Kefir. 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 Muito bom. Kefir são bactérias boas, gente. Ah, mas eu não quero gastar dinheiro com bactérias, comprar bichinho do leite, esse aí. Kefir. Alguém te dá uma amostra ou você compra uma amostra e você vai produzir isso para você todo dia em casa. Todo dia você vai tomar um pouco desse kefir, né? E vai reproduzir e vai reconstituir o seu microbioma, a sua microbiota. Entendeu? Porque essas bactérias são muito importantes. Muito importantes. Comecei a falar de Alzheimer, vim para isso. O que quer dizer uma coisa, né? O nosso corpo, o nosso intestino tem que funcionar bem para o nosso cérebro funcionar bem. Pegou a ideia?